Bom dia para todos. Que prazer estar de volta. Eu sinto saudades, mas aqui estamos de novo na nossa 35ª Happy Hour com a presença do professor Marcelo Henrique de Brito. Muito bem-vindo, Marcelo, e para vocês que também estão Muito obrigado. participando, bem-vindos. Marcelo Henrique de Brito é professor de finanças do IBMEC do Rio de Janeiro, nos cursos de Administração e Relações Internacionais desde 2008. Sócio da Probatus Consultoria desde 1995 e diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro desde 2003, sendo membro do Conselho Empresarial de Política e Comércio Exterior. É autor do livro Crise e Prosperidade Comercial, Financeira e Política, 2003, que gerou vários trabalhos selecionados para apresentação em congressos científicos e artigos publicados na imprensa de grande circulação. Ele é graduado em Administração e Engenharia, com doutorado pela EPFL, Suíça, Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne. Fala fluentemente inglês, francês, alemão, português, convivência de 5 anos e meio na Suíça, formação primária no The British School, do Rio de Janeiro, e quero desejar uma ótima palestra. Nós vamos ser presenteados com o tema Paz com sensibilidade para as diferenças culturais e de comunicação. Marcelo, muito bem-vindo, amigo. O microfone é todo seu. Antes de mais nada, agradeço, Mihaly, o convite, né? Nós temos em comum várias questões, a começar pelo British School, né? Nós dois, né, fomos do British School e temos uma ligação muito forte com o British School. E é importante falar isso, né, porque está ligado com o tema. Nós temos uma vivência internacional, nós fomos expostos a international exposure, né, uma exposição internacional, e aí nós temos que, inclusive, falar sobre isso, porque isso é trabalhar pela paz. Então, essa international exposure que a gente tem nos fez entender que as pessoas são diferentes, têm culturas diferentes, não há cultura melhor nem pior, há apenas culturas diferentes, e nós precisamos trabalhar pela paz no sentido do entendimento. Então, eu acho que todo esse nosso background, Mihaly e eu, né, nosso background é importante para disseminar a paz, compreendendo que cada um tem seu jeito de ser, sua forma de ser, né? Então, vamos lá. O que eu proponho hoje é apresentar, inclusive, modelos científicos apresentados em congressos científicos, quer dizer, falar sobre a paz é uma coisa, pode se ficar só no falar, mas eu quero apresentar fatos, livros, textos, né? E eu espero que realmente seja útil. Eu entendi que eu tenho 1 hora para falar, 50 minutos a 1 hora para falar, pelo menos foi assim que eu me programei. Eu vou pedir para que eu fale o tempo que eu tenho, de uma tacada só, né, em stroke, né, de uma forma direta, porque tem um fio condutor. E aí depois eu gostaria demais de ouvir sugestões, opiniões, críticas, comentários, porque é assim que a gente avança na compreensão dos fatos, né? Então, eu vou começar por compartilhar a tela da apresentação, e eu parto do princípio que está todo mundo me ouvindo bem, né? Está todo mundo me ouvindo bem e vendo bem, e agora eu já estou compartilhando a primeira tela, não é isso? Tá aparecendo a tela da apresentação? Isso, ok. Então, vamos lá. Essa é a tela do convite, né? Honroso convite, muito obrigado. E vamos, então, passar para o slide seguinte,
que então esse é o slide de abertura. Eu vou falar em português, mas os slides são em inglês. Together for Peace é uma instituição internacional, então é interessante que os slides estejam em inglês, e isso permitirá que outras pessoas também possam ver a apresentação. Mas eu falarei em português, tá? Hoje é 4 de junho e o tema é Paz com sensibilidade para as diferenças culturais e de comunicação. Eu traduziria em inglês para Peace by being sensible to cultural and communication differences. Né? A paz vem com essa sensibilidade. Tá? Então, continuando a apresentação, vamos para o ponto seguinte, Table of Contents, né? Qual é a estrutura? Então, eu primeiro falarei dos objetivos, ponto número 2, do modelo IEA, do ponto 3 é o modelo IEAC Model, que é, vamos lá, o I é de interest, de interesse, o E é de expectativa e o A é de atitude. Então, eu vou primeiro falar de um modelo chamado modelo interesse, expectativa, atitude, que refere-se a um indivíduo, para depois falar do modelo interesse, expectativa, atitude, comunicação, que se refere a uma comunicação. No passo seguinte, falaremos sobre Stages of Culture Shocks, como é que é a questão dos choques culturais, e aí tem uma abordagem, um framework, que eu chamo de PAU, percepção, aceitação e utilização. São os 3 estágios pelo qual se passa no que há choques culturais. No ponto número 5, vamos discutir alguns aspectos de comunicação internacional e trabalhos em equipe. O 6, wrap-up, né? A gente faz um apanhado geral, e eu deixo no ponto 7 algumas referências para quem quiser se aprofundar no assunto. Tá? Podemos continuar? Tá tudo bem, né? Então, passo seguinte, goals of this presentation. Então, vamos apresentar quais são os objetivos dessa apresentação. Então, o primeiro ponto é apresentar o modelo, os estágios de choques culturais, como está mostrado aqui, o uso desses modelos para compreender comunicação e trabalho em equipe e as conclusões. Eu não vou ficar lendo slide, nem ficar traduzindo slides, isso não faz sentido, mas está aí os slides, dá para ler, fica documentado, mas eu gostaria de fazer uma observação quanto ao ponto final que está escrito ali em inglês, que uma comunicação não apropriada pode danificar e, pior do que isso, romper com um acordo que poderia ser possível. Quer dizer, nós temos que ter o seguinte, ter a ideia e a forma pela qual se transmite essa ideia. Quer dizer, as duas pessoas podem ter até ideias convergentes, interesses convergentes, poderia haver um acordo, mas uma palavra maldita, algo não compreendido, um não verbal que não funciona, impede o relacionamento. Quer dizer, uma coisa é o conteúdo e a outra questão é a forma. A forma pode prejudicar a realização de um conteúdo. Isso é uma visão geral que permeia a apresentação. Então, agora eu vou passar para o ponto seguinte, que é falar sobre o modelo IEA. Estamos no ponto 2. Então, esse é o modelo IEA que foi inicialmente com esse meu livro aqui, né? Foi introduzido em 2003, né? Nesse livro, e logo no início. É um livro grande, como ela falou, né? Está aqui até o modelo original como exposto, e eu preciso explicar esse modelo, porque aplica-se a um indivíduo, para depois nós vamos botar um conversando com o outro. Né? Então, vamos primeiro as palavras são muito importantes. Eu só queria deixar claro que aqui tem um QR Code, se vocês pegarem o celular, enfim, lerem o QR Code, vocês vão ser levados ao artigo aqui embaixo, Communication Affects Financial Decisions and Outcomes, que foi apresentado em 2020.
Quer dizer, esse modelo é de 2003, mas ele tem sido apresentado e foi novamente apresentado em um outro contexto em 2020. E lá está explicado de novo isso, e até quanto mais a gente explica, mais refinado fica a explicação. Bom, então eu vou agora começar com as palavras, e as palavras são muito importantes. Primeiro, as pessoas têm necessidades, né? Needs, necessidades. E isso resultam de interno. Né? Então, é assim, necessidade de comer, necessidade social, tem vários tipos de necessidade. O texto detalha isso, mas vamos ficar nessa questão da necessidade de comer, quer dizer, é algo humano, né? A gente precisa. A questão é que nós também temos opiniões, e é na interação entre necessidades e opiniões que são construídos o que a gente chamaria de interesse. Então, para deixar esse ponto um pouquinho mais claro, vamos dizer que eu tenho a fome. Isso é uma necessidade. Eu tenho necessidade de comer. Mas eu tenho que ter interesse em comer o quê? Eu posso ser assim, eu estou interessado em comer carne, mas eu posso comer peixe. Bom, mas aí tem a questão da opinião. Eu posso ter... Aí vem o impacto externo, dizer o seguinte, olha, a carne está com problema. Eu vi na televisão, não é verdade, só dando um exemplo, né? Eu vi na televisão que tem uma questão com a carne. Então, eu formo a minha opinião que, olha, se você tiver que comer, Marcelo, você não pode comer carne. Talvez seja melhor comer peixe. Aí eu talvez tenha ouvido falar que entre os tipos de peixe é melhor comer truta, por exemplo. Então, repare, isso é uma opinião, porque, na realidade, o que o meu corpo está pedindo é uma alimentação. Agora, o meu interesse de me alimentar é essa interação entre necessidade com opinião. E aí eu defino um interesse de comer, digamos, peixe, truta, aí vai, o interesse é agora. A expectativa, ou significa que após comer a truta, eu vou estar alimentado, eu vou ficar saudável, enfim, vai ter benefícios para mim. Então, repare, o interesse e a expectativa gerou uma atitude. Essa atitude, na verdade, tem 3 tipos de atitude que são possíveis, decorrentes de um interesse associado a uma expectativa. Interesse no momento presente, expectativa do que vem a ocorrer no futuro. Primeiro é uma ação. Então, assim, eu vou comer. Então, isso é uma ação, é um movimento. Agora, não fazer nada, se abster de fazer, é também uma decisão. Eu posso ter o interesse de dizer, olha, eu estou alimentado, mas eu preciso me alimentar, mas, olha, peixe não dá, carne não dá. Eu talvez tenha que me segurar um pouco e talvez eu, sei lá, comer mais tarde, enfim. E eu me abstenho. Quer dizer, a decisão é tomar uma decisão, não fazer algo. E, finalmente, ter uma predisposição. Seria o plano B. Bom, se eu quiser comer peixe, e mais claro, truta, bom, aí eu não encontro a truta. Tá legal, mas será que eu posso comer camarão? É frutos do mar, né? Então eu teria uma predisposição a comer camarão se eu não puder ter a minha primeira opção. Então, a ideia desse modelo é essa, que nós somos movidos por interesse, esses interesses têm uma expectativa no futuro, e isso gera atitudes em 3 tipos. Bom, acontece que tudo que a gente faz tem um feedback, tem consequências. E essas consequências vão reforçar ou mudar ou construir novas opiniões. Então, se eu como uma truta e depois eu passo bem, eu vou ter motivação para novamente comer uma truta. Mas se eu como uma outra comida e eu sinto mal, eu já fico assim, epa, não devo comer aquela comida. Eu vou no restaurante, comi lá e não foi bem, não volto naquele restaurante. Talvez, pelo menos fica essa predisposição de não voltar ao restaurante. Então, isso funciona num loop. Teve um professor que disse que esse modelo que é extremamente interessante é a noção de dupla entrada. Quer dizer, tem uma entrada externa, mas tem uma entrada interna. E repare,
o que nos faz ser humanos, né, é exatamente ter os dois. Nós somos nós, temos necessidades, e aí depende de raça, de origem, do que for, mas as opiniões que temos dentro de nós, essa pode variar, e pode variar de acordo com a cultura. E é aí onde a gente já começa a falar sobre a questão de choques culturais. Mas vamos continuar com esse slide. Então, o próximo slide mostra a palavra interesse, que eu queria só deixar claro. No Brasil, a palavra interesse tem um sentimento muito negativo. A gente vê que a definição do dicionário Aurélio é uma coisa muito ligada a egoísmo. Eu estou interessado nisso, eu sou egoísta. Pois bem, mas no inglês, em francês, não é assim. A taxa de juros, né, falando em finanças, né, você tem interest rates, taxa de interesse. Em espanhol também é taxa de interesse. Em francês é taux d'intérêt. Então, repare, o interesse está muito ligado a uma vontade. Então, eu queria fazer só esse alerta que devemos usar o interesse com essa compreensão de que ter um interesse não é necessariamente estar egoísta, e sim é algo que nós achamos que é apropriado de acordo com a nossa necessidade, com a nossa opinião. E aí eu queria comentar que nessas opiniões nós temos dois sistemas na cabeça funcionando, que é o sistema tipo 1, sistema tipo 2. Eu não posso aqui entrar em grandes detalhes, mas isso é da área de finanças comportamentais. Vocês estão vendo aqui dois QR Codes, né? Tem aqui um QR Code, tem um outro QR Code. O QR Code do Group Behavioral Bias Affect Financial Decision Like Behavioral Bias, ele é um extended, é um trabalho estendido a partir do de baixo, que é o Group Behavior Affects Financial Decisions. Ainda que pareça que seja um texto de finanças, é um texto de comunicação. Tá? Então, não é nada assim que alguém que não seja da área de finanças não vá compreender. Esse trabalho, o Group Behavior Affects Financial Decisions, foi premiado e o prêmio levou a revista a me convidar e a professora Paula Estevão Jardim, do IBMEC, coordenadora do curso de economia do IBMEC, a fazer uma versão estendida, que é a de cima. Né? O Group Behavioral Bias Affect Financial Decisions, Unlike Individual Behavioral Bias. Né? Então, eu convido vocês a lerem, se vocês têm interesse. O que eu só posso deixar assim claro, dado a restrição do tempo, é que nós temos um sistema tipo 1 e um sistema tipo 2. O sistema tipo 1 é automático, é aquilo que nos faz agir, nós tomamos a decisão, e o tipo 2 é o racional, é aquele que a gente diz assim, peraí, mas talvez temos que fazer isso mesmo? Ele pode entrar em ação, não necessariamente entra em ação, para não deixar fazer o que talvez o sistema tipo 1 quisesse que acontecesse. Só para dar um exemplo, se alguém aqui grita fogo, o sistema tipo 1 me faz eu sair correndo. Ao passo que talvez o sistema tipo 2 vai dizer assim, peraí, Marcelo, será que um fogo foi alguém que, enfim, falou sem pensar, ou foi a televisão? Quer dizer, é aquele que faz uma análise. Mas repare bem, é importante a gente ter o sistema tipo 1, né, que nos faz querer tomar uma atitude. Tá? O sistema tipo 1 é aquele que faz a gente funcionar. E o sistema tipo 2 é aquele que modera. O sistema tipo 2 ele é capaz de programar o sistema tipo 1. Inclusive, da gente, por exemplo, se a gente ouvir a palavra fogo, não fazer nada. Mas o hábito, talvez, de ouvir a palavra fogo e associado a fogo está incêndio, associado a incêndio está acidente, morte, por aí vai, faz com que o sistema tipo 1 entenda, tá, ok, é fogo, tem que sair. Repare que se eu falasse em inglês fire, ok, eu entendo fire, então eu sairia correndo. Mas se fosse um idioma estrangeiro,
o sistema tipo 1 seria acionado, porque talvez a palavra fogo em outro idioma não é algo que eu compreendesse e acionasse o meu sistema tipo 1 para tomar uma providência. Então, continuando, nós temos dentro de nós, nessas opiniões, o que a gente poderia gerar atitudes racionais e atitudes emocionais. O sistema tipo 1 faz a gente ter atitudes emocionais, nesse sentido de rompantes, no sentido de inconsciente, e o sistema tipo 2 nos faz gerar atitudes racionais, no sentido de pensado, ponderado e imaginado. Então, tem esse quadro que está mostrando, né, a diferença que é o sistema tipo 1 e o sistema tipo 2, e gerando essas dois tipos. Eu gostaria de me ater, né? É claro que a gente poderia voltar, mas essa linha debaixo do exemplo, aqui embaixo, quer dizer, eu agora estou com o meu sistema tipo 2 a pleno vapor, numa apresentação. Tem uma sequência, não é assim, me lembrei disso, me lembrei disso. Eu não estou dando estalos e fazendo a coisa funcionar. Tem que ter uma sequência, eu me preparei, né? Está tudo indo, né? Meu sistema tipo 2 está sob controle, né? Mas o sistema tipo 2 drena uma energia muito grande, usa as palavras, enfim, tem uma série de questões. Bom, a gente associa que a questão emocional está ligado a ter assim, ataques, escândalos e não sei mais o quê, mas aí é que está o ponto. Quando você assina o seu nome, é uma atitude tipicamente de sistema tipo 1. É algo tão profundo que uma assinatura é válida em um documento. Aquela assinatura é você, que é o seu sistema tipo 1. Agora, quando você está assinando o seu nome, você não está chorando, você não está gritando, você não está dando escândalo, nada disso. Você está deixando fluir o que está lá dentro de você. Tanto que é difícil. Quer dizer, tem gente que consegue, mas é difícil copiar a assinatura de uma outra pessoa. E outra coisa, a fluência no idioma estrangeiro é algo emotivo, né? É algo que é sistema tipo 1 puro, né? Porque eu estou agora falando em português, e aquilo sai, eu não estou pensando, aquilo flui, né? And would I go on speaking in English, this presentation in English? I'm speaking in English, and you can see me with my British accent because I learned English as a child at the British school. I can't change this. It's me. It's inside. When you learn a language when you're young, it's part of you. I cannot deny. I cannot forget. I cannot change. It's me. It's me. Só deixei. Então, essa questão do idioma, né? A gente aprende quando é criança, porque quando é criança o sistema tipo 1 está na sua plena evolução. Tanto é que um idioma que a gente aprende lá na nossa infância, ela vai para o resto da vida. E aí, só para dar um outro exemplo, no British School, depois no colégio de aplicação, eu aprendi francês. E aí eu aprendi francês e fui bem no francês e devo muito ao British School e depois ao colégio de aplicação da UFRJ. Fui muito bem no francês, li Camus e etc. Aí eu fui para a faculdade e eu fiquei assim uns 5 anos sem falar francês. Não tinha mais, né? Engenharia era em inglês, né? E ainda mais estava fazendo um curso de alemão, já tinha começado, né? Para que eu estou dizendo isso? Quando eu fui para a Suíça, eu fui para a Suíça por causa do meu alemão, porque eu falo alemão também fluentemente, porque eu também comecei a aprender lá atrás, com meus 14 anos, né? Bom, aí eu fui parar em Lausanne, que é a Suíça francesa. E aí eu tenho que falar francês. Le français est venu, mais comme si j'étais dans un... Comme si je parlais tous les jours français. Ça a été très simple pour moi.
Et j'ai commencé a donner des cours en français, puis parler, écrire en français. Entendeu? Veio o francês, porque estava lá no sistema tipo 1. Estava lá dentro de mim. E aí vem uma mensagem que eu quero deixar, e nesse contexto de paz, para você aprender um idioma, você tem que gostar da cultura. Porque o sentimento, aprender o idioma não é algo técnico, é algo emotivo. É sistema tipo 1. Então, por exemplo, alemão. Eu estava extremamente motivado a aprender alemão. Eu tive uma babá alemã, ainda tem esse detalhe, que falava alemão comigo. Possivelmente, eu aprendi alguma coisa. Minha mãe dizia que ela não entendia nada do que a babá falava comigo em alemão, mas falava comigo em alemão, tipo, mein kleines, süßes Kind, né? meu pequeno doce garoto, né? Kinder garoto. O fato é que, para mim, foi muito fácil aprender alemão, inclusive ligado à questão da matemática, porque o alemão é muito estruturado, nós já vamos falar sobre isso. Então, eu tive uma relação muito positiva perante o alemão, perante a cultura alemã, a motivação de que, como engenheiro mecânico, o alemão ia ser útil. Então, aquela coisa fluiu. Agora, eu vejo pessoas que colocam barreiras do tipo, essa língua é assim, essa língua é assada, a cultura é assim, a cultura é assada. O bloqueio é tal que você não consegue aprender. Porque aí é que está o ponto. Racionalmente, a gente aprende o idioma no início. Com aquela história do eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, repete, repete, repete. Então, é o sistema tipo 2. A gente está, de uma forma, nos obrigando a decorar palavras, a decorar verbos e por aí vai. Mas isso é para programar, e voltando ao o slide anterior, né? É para programar, aqui, tá vendo? Trained by System 2 to Simple Rules. A gente está se programando o sistema tipo 1. Quer dizer, a questão do idioma é algo que precisa ser visto com muita clareza, que é emotivo. Agora, quando você está falando um idioma, ninguém está chorando, gritando, esperneando, tendo reações imprevisíveis. Não. Então, eu queria deixar esse aspecto claro. Então, vamos passar para o passo seguinte, que é o ponto 3. Até aí, está tudo bem? Ok. Então, vamos agora falar do modelo de comunicação IEAC, que eu vou pegar o modelo IEA, que a gente falou agora só de indivíduo. Agora vamos falar de um indivíduo interagindo com o outro. Portanto, nós vamos chegar a esse modelo. Então, eu quero explicar esse modelo. Mas, para antes de explicar esse modelo, eu quero explicar o que existe em termos de comunicação, modelo de comunicação. O que é isso? É a ideia de você ter um emissor e você ter um receptor, a mensagem. Então, o emissor emite uma mensagem, codifica, tem um canal, a mensagem vai, o receptor recebe, há uma decodificação, e tem o noise, que são ruídos, que poderiam distorcer a mensagem que é transmitida do emissor ao receptor, de um comunicador ao outro comunicador. Acontece que esse modelo, que é o que você encontra em livros clássicos de comunicação, tem algumas questões que me preocupavam. Primeiro, aonde cada mensagem sai ou chega. Então, quando eu estou falando com a minha boca. Então, a mensagem claramente sai pela boca. Se bem que, né, eu posso estar exalando um cheiro que não é bom. Né? Tem até um livro, O Perfume, do Patrick Suskind, que fala de como é que a questão do cheiro pode levar a interferir numa comunicação. Mas, enfim, sai pela boca. Mas ela entra pelos ouvidos. Então, são locais diferentes. Sai pela boca e entra pelos ouvidos. E também pelos olhos. Né? Eu vejo as pessoas, né? A gente olha as pessoas, aí você pode perceber se a pessoa está com interesse ou não está com interesse, mesmo se ela está falando nada. Então, são locais diferentes de onde sai e de onde chega. Qual é a influência desse processo de decodificação? E aí vem a outra pergunta que eu, como cidadão viajado, com várias influências culturais, sempre me perguntava por que e como, né, mudam os relacionamentos
mesmo quando as pessoas falam o mesmo idioma, né? Então, assim, eu tenho casos que eu poderia relatar, eu falando alemão e tendo problemas de compreensão, mas, assim, eu não falei errado o alemão, não, uma vez eu estava conversando com uma pessoa em francês e eu falei uau, e eu dei uma entonação e a pessoa não gostou daquela entonação, e notando que em português nós falamos de uma forma mais cantada. Então, aí era uma influência do meu português ao falar o francês, que é mais flat, que é mais plano, e eu botei aquele qual, ela ficou até impressionada. Então, eu quis entender isso, né? Quer dizer, que não é só uma questão de usar palavras certas e colocações. Então, vamos explicar o modelo. Então, vocês veem que aqui do lado esquerdo, vocês têm o modelo IEA, e do lado direito, vocês têm um outro modelo IEA. Então, nós estamos conversando um modelo IEA com o outro. E repare, quando você tem um interesse, olha aqui o meu mouse, a expectativa, a atitude, então eu falo. E falar é o som, mas também o movimento do corpo, né? Então, aqui, eu tenho a atitude, falei, aí vai a mensagem. E ela vai, então, ser percebida pelo interlocutor, que vai avaliar. Tá, faz sentido, não faz sentido? E aí vai ter um interesse, né, que esse interlocutor teria em dar uma resposta ou um feedback. Então, a conversa é isso, é ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. E repare, aquelas perguntas, de onde sai, de onde chega, sai daqui, tá? Sai da minha boca, dos gestos, e chega nos meus ouvidos, no meu olhar, né? No que eu olho, no cheiro, eventualmente, e isso afeta a opinião e afeta a continuação da conversa. Né? Quer dizer, uma pessoa está conversando com a outra, mas esse cara está falando bobagem, isso não está interessante. Não está interessante, então ele corta, vai embora e acaba a conversa. Por que a conversa dura? Porque as pessoas estão interessadas em ter essa conversa. E aí o papel da opinião é muito importante também. É claro que tem a necessidade social, quer dizer, nós, como seres humanos, temos esse lado social que a gente quer se relacionar com as pessoas, tá? Mas a verdade não é qualquer pessoa e não é em qualquer situação. Então, esse modelo é poderoso nisso. Eu repito, aqui vocês têm um QR Code, esse QR Code leva ao artigo, está descrito nesse artigo com mais detalhes, vamos assim dizer. Repare que aqui há um cruzamento. E são nós, inclusive de fora, que pode ter. Eu posso estar falando, a pessoa também está respondendo, e aí um confunde, eu acabo não ouvindo direito, enfim, a relação se fica comprometida. Então, vamos passar para o slide seguinte, que mostra que o modelo de comunicação tradicional é esse, foi desenvolvido, inclusive, por Shannon, um livro famosíssimo chamado The Mathematical Theory of Communication, né? Que tem essa noção da pessoa emitindo, transmitindo, recebendo sinais. E nesse trabalho que eu apresentei em 2020, ano passado, final do ano passado, eu mostro que você pode combinar esse modelo, está aqui, aqui um e o outro. E nas extremidades está o modelo IEA. Em outras palavras, o modelo IEA-C, no fundo, é um fechamento, complementa, engloba, totaliza um modelo de comunicação tradicional, dado, e que tem sido usado até hoje. Agora, eu acho, e depois de 17 anos eu falo isso com bastante convicção, porque foi desenvolvido em 2003, né? Apresentado em 2003 pela primeira vez. Nós estamos em 2021, mais de 17 anos, e falando, talvez aqui alguém vá descobrir algum furo, enfim, uma questão, mas está publicado e tem sido lido. Eu acredito, sinceramente, que o modelo IEA-C, que foi desenvolvido por mim, é um modelo que explica bem os processos de comunicação.
E aí vamos continuar para o slide seguinte, que o modelo de comunicação tem uma questão, explica até uma questão filosófica. Então, tem esse grande filósofo, José Ortega y Gasset, que disse: "Eu sou eu e minha circunstância. I am myself and my circumstances." Eu sou eu mesmo e as minhas circunstâncias. Por quê? Por causa desse modelo. Quer dizer, eu sou eu, tudo bem, mas as interações que eu tive ao longo da minha vida foram formatando a minha opinião. Então, as circunstâncias nas quais eu fui inserido mudaram minha forma de ser. Então, vamos lá. Se eu não tivesse sido British School, eu teria sido uma outra pessoa. Se eu não tivesse ido para a Suíça, eu teria sido uma outra pessoa. Se eu não tivesse morado em São Paulo, bom, eu não teria conhecido a minha esposa, com quem eu me casei, e estamos juntos, né? Ela está assistindo, né, há tantos anos, né, meu amor? Então, a minha Ana, né, ela também me influencia, né, na minha opinião e nas minhas atitudes. Então, essa ideia, né, do eu sou eu e minhas circunstâncias é perfeita, e o modelo encaixa nesse tipo de explicação. E aí, naquele outro livro, Pai Rico, Pai Pobre, eu sou professor de finanças, né, ele até diz, né, as pessoas formatam a sua vida pelos seus pensamentos. Sim, os pensamentos são as opiniões, porque isso vai gerar as suas atitudes. Então, se encaixa, tá? Se encaixa. Então, esse modelo IAC, Interest, Expectation, Attitude, Communication Model, né? Interesse, expectativa, atitude, comunicação, né? Modelo, ele dá uma ideia claríssima, na minha concepção, do que é o processo de comunicação. Comunicação é um processo, ainda que agora eu só esteja falando de forma meio que direcional, mas eu estou vendo, né, a Mireille está nodding, né, está fazendo assim com a cabeça, eu estou vendo um rapaz também na tela que ele está prestando atenção, enfim, desculpa, é o Wagner, né, Wagner? Eu estou vendo que ele está, exato, agora ele fez com o polegar, então, exatamente, você está comunicando comigo, Wagner, né? Você está falando, mas o polegar, né, é aquela questão. Então, eu acho que esse modelo, né, e por que é irreversível? Se eu agora falar algo infeliz, né, falo uma palavra que não seja bem posicionada, né, isso pode gerar problemas depois, né? Bom, finanças comportamentais é um assunto que eu estudo, enfim, marketing, publicidade, quer dizer, a arte de persuadir está ligado, esse modelo ajuda, toda a parte ligada à negociação, e aí tem um problema, tá? As coisas podem ser para o bem e para o mal, né? Um avião para o bem, transporta pessoas, mas pode ser para o mal, joga uma bomba atômica, tá? Quer dizer, tudo na vida tem um lado bom e um lado, infelizmente, obscuro, né? Então, compreender esse modelo, ele é potente para o bem, vamos procurar haver uma comunicação construtiva e propositiva, mas, evidentemente, pode ser, infelizmente, não desejo que isso ocorra, mas pode ser usado para o mal. Então, e aí vem a questão das relações internacionais, que é um dos motivos da nossa apresentação aqui. E uma outra aplicação que tem é na parte corporativa. ESG é Environmental, Social and governança. Meio ambiente, aspectos sociais e governança. Então, o modelo IAC aplica-se a isso. Foi feito um artigo apresentado em um congresso da ANPAD, que é muito conhecido, usando filmes, e esse modelo aplica-se a casos ligados a aspectos corporativos. Tá? Então, quem quiser o artigo, está aqui o QR Code, é fácil fazer download. Tá? É para ser divulgado. Continuando. Vamos, então, agora falar de choques culturais. Quer dizer, a gente está entendendo que tem o indivíduo com o modelo IA, o modelo IAC é a comunicação, e agora, por que pode haver choques culturais e o chamado o framework PAL. Continuando, então, aqui está aonde que pode acontecer. Então, já dando uma ideia, na percepção,
tem uma questão, na opinião ligada à aceitação e, finalmente, nas atitudes, o uso, que é a questão do modelo PAU, dos estágios. Né? Quer dizer, quando você vai a um novo local, você tem o estágio da percepção, que não é evidente. Aí eu posso dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo de um médico francês, que eu achei fantástico, e esse está, então, até citado no artigo científico que eu apresentei aqui. E esse médico francês contou uma história que ele estava aqui no Brasil, numa casa, e as pessoas falavam do cachorro, que o cachorro está aqui. Aí um dia ele quis mostrar que ele, afinal, estava sabendo português, ele perguntou: aonde está o chorro? E aí, chorro? Ninguém entendeu o que ele estava querendo dizer. E aí tem uma questão interessante aí. Primeiro que, em francês, cachorro é chien. Então, é fácil achar que chorro e chien estão muito parecidos, né? Em francês, em inglês é dog, né? Completamente diferente. A palavra é completamente diferente. Em alemão é Hund. Então, é outra palavra completamente diferente. Mas, enfim, em francês é chien, em português seria, por que não, chorro? Mas em português tem esse cachorro. A gente não diz chorro, diz cachorro. E é muito sutil a movimentação da garganta. E o francês não tem esse som da garganta, esse cachorro. Tudo é bem vocal, dessus, muito de biquinho, o francês. Então, o francês nem aprendeu muito bem que podem vir ter sons de garganta. E aí é uma vantagem do Brasil, do português falado no Brasil, porque é uma mistura de sons tão incríveis que facilita aprender outros idiomas. Então, quando me diziam assim, mais tu es doué pour les langues, você tem habilidade para outros idiomas, eu digo assim, sim, porque eu fui submetido a vários idiomas quando era criança, e o português falado no Brasil é um português mexendo muitos sons, a começar pelo meu prenome, Marcelo, que começa aqui, Marcelo, acaba no nariz. Em Portugal, o Marcelo é Marcelo. É bem de boca, não vai para o nariz e não começa na garganta, como, aliás, são, em geral, os idiomas europeus. São bem vocais. E aí, só para terminar, os idiomas europeus, quando foram para a América, eles tornaram muitas vezes nasais. Então, les Canadiens, quand ils parlent français, os canadenses, quando falam francês, eles jogam para o nariz. E o brasileiro, quando fala português, joga para o nariz. O argentino, enfim, o pessoal da América Latina, quando fala espanhol, joga para o nariz também. É uma característica dos idiomas quando eles saíram da Europa e foram para as Américas. Mas aí é uma outra história. Mas, continuando, então, essa questão da percepção, de escutar, de sentir, e aí tem ligado às regras. Você que nem criança, quando vai começar a morar no exterior. É incrível. Uma vez, no telefone, na Suíça, as pessoas pegam o telefone e falam o sobrenome. Então, uma vez eu disse alô, e lá na Suíça alemã me disseram: quem é você? A pessoa me deu uma descompostura como se tivesse sido deseducada. Né? Eu fui tratado como uma criança que não sabe se comportar ao pegar um telefone. Eu tinha que pegar o telefone e falar De Brito, que é o meu sobrenome, De Brito. Aí eu fiquei tão acostumado, né? Quando eu voltei para o Brasil, um dia eu estava na casa dos meus pais, depois de ter... Peguei o telefone e falei, De Brito, foi aquela automática, sistema tipo 1, funcionando. Minha mãe, mas que história é essa, né? Então, assim, cada local tem sua forma de ser. Vai, então, a percepção. Aí vem o segundo ponto, é a aceitação. Nós temos que aceitar os outros como eles são. Meu pai adorava uma música que dizia I want you just the way you are. Eu acho que é Stevie Wonder. I want you just the way you are. A gente deve querer pessoas, né, da família, né, just the way they are, como elas são, e a cultura também como elas são. Aceitar o Brasil como ele é, a Europa, enfim, os países europeus como eles são,
Estados Unidos e Ásia e por aí vai. Isso não é trivial. A gente tem uma tendência a julgar. Mas isso aqui é ridículo. Lá em casa é diferente. Então, isso não é legal. Tá? Não é legal, e é uma etapa que precisa ser ultrapassada para você começar a gostar. Porque aí você gosta é ver aquele negócio que eu falei antes, né? Você vai usar. Então, assim, você só você só fala um idioma se você gosta do idioma. Tá? Então, você tem que aceitar e uma prova disso. Agora, tem um problema aí. E aí voltar ao caso do francês. Tem gente que diz assim, pô, esse francês está aqui há tantos anos no Brasil e não perde o sotaque. Gente, e nunca vai perder. É algo lá de criança. Está dentro dele. Mesmo que ele vá fazer o maior esforço possível do mundo. Tem dificuldade. E esse som daqui é muito difícil. Uma pessoa com 20, 30 anos não consegue. E eu sei que aqui tem vários jovens, né, no Together for Peace. Gente, eu fui fazer um curso de espanhol junto com minha esposa Ana aos 28 anos. Gente, foi difícil. Tinha questão de tempo também, mas espanhol está próximo do português. Mas eu poderia dizer, poxa, mas eu aprendi suíço-alemão e eu sei falar alemão. Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch. E eu sei Schweizerdeutsch, eu sei o Schrift Hochdeutsch. Né? Estou próximo. A diferença entre suíço-alemão e alemão é a diferença entre português e espanhol. Por que foi possível para mim assimilar francês, suíço-alemão e alemão e foi mais difícil espanhol e português? Porque foi mais tarde. Lá no final dos meus 20 anos, é mais difícil. É mais complicado. Não é uma questão de vontade. Tá? Então, fica uma dica aí, jovens, aproveitem enquanto é tempo, porque depois não dá mais, e não é só uma questão de vontade. Bom, eu queria deixar, eu não vou demorar ainda, mas eu tinha aquela 1 hora, né, mas a gente está indo, né? Tem uma hipótese de Wolfgang Sapir, que ela diz o seguinte, o uso da linguagem está ligado à forma de como o cérebro funciona. E isso é verdade. E tem vários casos, tem apresentações no TED que diz isso. E aí eu pego aqui essa tabela que está nesse artigo, que vocês podem fazer download. E aí eu queria deixar claro o seguinte, de uma forma mais rápida. Né? O suíço-alemão, que eu conheço bem, e o alemão são extremamente estruturados, bem sequenciais. E o brasileiro tende a ser extremamente associativo, e o que é bom. Né? E o outro lado também é bom. Depende da ocasião. Então, pode haver conflito. E eu vou dizer o seguinte, essa tabela que está aí, ela está numa carta que eu escrevi ao meu pai e minha mãe, quando eu morei na Suíça. Teve um dia que me deu um estalo, assim, porque eu disse assim, gente, o que está acontecendo? Né? E, na realidade, é o seguinte, eu tenho esse jeitão sequencial de falar, mas eu tenho um jeitão associativo de falar. Então, aquela coisa, eu tive que entender, e na Suíça eu fui forçado a entender. Né? As pessoas gostavam do meu lado associativo, mas também tinha um momento que aquele lado associativo incomodava. Por quê? Né? Inclusive, essa questão aqui no Brasil da gente falar interrompendo o outro. Isso para um germânico, um anglo-saxão, é indelicado. Eu estou falando, você não deixa eu falar até o fim. Deixa eu falar até o fim, depois você fala. O europeu gosta disso. Né? Aqui no Brasil, a gente compreende, eu tenho certeza disso, a gente entende como sendo uma forma de educação interromper para dizer que você está gostando, prestando atenção e entendendo. Então, você está interrompendo para dizer para o outro, olha, eu estou ouvindo o que você está dizendo, é verdade. Peraí, vai explicar isso um pouquinho melhor. Então, a interrupção, se por um lado, que é sequencial, acha aquilo um absurdo, e a verdade é essa, é assim, o outro acha que ele está fazendo bem em interromper. E aí vem o conflito, um dos choques culturais,
E aí vem essa questão o alemão, ele tem é muito matemático, o verbo vem na segunda posição, e tem uns verbos que você tem o prefixo. Então, você tem o verbo e tem um prefixo. Então, eu vou dar só um exemplo. Zusagen e absagen. Então, sagen é falar, né? Zusagen é com ZU na frente de sagen, é confirmar. E absagen é desconfirmar. Né? Então, aí, quando você fala em alemão, você diria uma frase assim: ich sage die Sitzung morgen zu. Então, eu digo a reunião amanhã, confirmo. Mas você podia estar dizendo ich sage die Sitzung morgen ab, que é eu digo a reunião amanhã é como se eu pegasse o desconfirmar, eu falo, confirmo o des. Então, você tem que deixar o outro falar até o fim, porque, de acordo com o que for o final, se é zu ou se é ab, né, ele está confirmando ou desconfirmando, o que muda totalmente o sentido. Então, a conversa em alemão é mais devagar, o ritmo é diferente. Né? Bom, então, nesses desafios que a gente tem numa comunicação internacional, tem a questão do feedback. E depende do ambiente cultural. Eu adoro essa palavra, Zeitgeist. É o espírito do tempo. Geist é espírito. Zeit é o tempo. É o espírito do tempo. Então, o sucesso depende da gente estar com feedback positivo e estar nesse ambiente que nos circunda. E a comunicação dissemina a cultura. E aí vem essa palavra novamente em alemão. Eu não quero parecer que eu estou sendo metido a besta, mas é que tem certas palavras que são boas. Weltanschauung. Welt é mundo, Anschauung é visão de mundo. É concepção de mundo. É uma coisa muito, muito bacana isso. E a comunicação dissemina, a começar pelaquela história do você pega o telefone e você diz debrito. Isso é uma visão de mundo. Você está certo, está errado? Não é assim. That's it. Né? E a visão de mundo faz com que um determinado povo, uma determinada cultura e também uma determinada empresa, nós temos que falar de cultura empresarial, tem um jeitão de ser. As faculdades são diferentes. O IBMEC tem uma característica diferente comparada a outras faculdades. E eu quero parar por aqui, porque eu não quero começar a discutir o que é bom, o que é ruim, mas meu ponto existe uma visão de mundo. Tá? Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, o slide vocês têm, mas a questão é que os conflitos culturais decorrem de problemas de comunicação, ainda que as ideias possam até vir a ser convergentes. Né? E aí o background conta. Eu queria realmente a forma de escrever. Tem vários pontos aqui que a gente já falou. Eu queria até me tocar aqui jokes and puns, né? As piadas. Gente, é dificílimo fazer piada dissociar de cultura. Então, falar em português do Brasil, um grupo humorístico fazer uma piada em Portugal é diferente de um grupo português fazer uma piada do Brasil. É diferente. Inclusive, uma frase tão linda como, né, Ana? Ana, eu te amo. Aí tem horas que eu quero brincar com minha esposa, aí eu digo assim, amo-ta. Não tem o mesmo som. O amo-ta, do ponto de vista, está perfeito. Eu te amo, tá? Amo-ta. Inclusive, te amo. Do ponto de vista, você não pode começar uma frase com te amo. Né? Tudo bem, se tiver o eu te amo, tudo bem. Mas repare, veja coisas muito profundas e humor.
E é isso que faz, né? E quando você tem vários idiomas dentro de você, no fundo, você acaba sendo um cidadão de várias pátrias. Então, tem esse texto, né, que é esse aqui, vocês podem fazer download. E aí eu quero só deixar isso, eu não vou entrar em detalhe, eu publiquei um artigo sobre casamento intercultural, porque, veja bem, já quando as pessoas têm culturas parecidas, né, já tem razões para terem razões, não que eu queira dizer assim, mas já há, enfim, circunstâncias que já levam a conflitos. Poxa, duas pessoas do mesmo local casam e depois se divorciam. E imagina quando você está botando pessoas de culturas diferentes. E eu escrevi esse texto, e esse texto está disponível para o download. Tem um filme muito bacana, que é O Casamento Grego, que inclusive mostra o choque de cultura entre famílias, tá? E as pessoas, quando têm essa percepção, a gente passa a ter esse cuidado maior, e nesse sentido é trabalhar pela paz. Já estamos nos aproximando do fim. Na questão de discussão sobre comunicação internacional, nós temos causas para terem conflitos, não que eu esteja defendendo os conflitos, mas tem questões pessoais e tem questões de grupo. Tá? Isso é uma apostila que eu uso no curso de uma letiva em inglês. Então, tem questões pessoais, tem questões de grupo. E aí, então, aqui estão os motivos, eu não vou entrar, quer dizer, há várias questões que afetam. Meu ponto é que o modelo IEAC ajuda a compreender, e no que as pessoas compreendem que tem essa questão da cultura, como é que a cultura vai gerar atitudes, a perceber o não verbal além do verbal, a importância do feedback. Eu espero que isso venha ajudar. E é o que está dito nesse slide em inglês. Continuando, esse slide foi apresentado no Congresso no ano passado. Aqui, novamente, o QR Code. Vocês podem ler o que está escrito na seção 3.3. Aqui está um resumo. Né? O texto está com o título, né, Improving Human Financial Communication, mas entendam isso como Improving Human Communication. Né? Quer dizer, o primeiro ponto é aceitar e respeitar o interlocutor. Né? E essa coisa de dizer, eu digo uma coisa, o outro já vai entender. Não é bem assim. Né? Para bom entendedor, meia palavra basta, se diz isso. Não é bem assim. Talvez é melhor ser prolixo, é melhor explicar. Usar uma linguagem simples. Né? A gente tem a tendência de usar jargão, né? Inclusive em finanças, tem muitos termos. Né? Depois, ativo, né? Ouvir de forma ativa. Então, você pode dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você disse. E aí você repete, mas não é repetir. Procura botar com as suas palavras o que o outro queria dizer e ver se era isso mesmo. Né? No que você está fazendo isso, você não está necessariamente concordando. Você está, peraí, eu entendi direito, você quis dizer isso? Aí diz com as suas palavras o que você estava pensando dizer. E usar procedimento socrático, aquela forma de fazer perguntas. Compreender a diferença entre a comunicação associativa e sequencial, prestar atenção aos ruídos, ao ambiente, que isso pode afetar a comunicação. O momento. Gente, aí tem muito a ver com descanso. Se eu estou estressado, puxa vida, a coisa é diferente. Eu fiquei muito preocupado de hoje eu estar tranquilo, relaxado, né? Ter dormido bem, a importância do sono, de dormir bem, estar relaxado, estar zen. Né? Ontem a gente fez um treinamento, né, para ver se estava tudo funcionando bem, e eu não quis fazer hoje, porque eu disse, não, hoje, antes, eu queria estar zen. Né? E eu espero estar transmitindo algo zen para vocês. Né? Bom, a importância da comunicação não verbal, quer dizer, não é só o que a gente diz, mas como a gente fala. Repare, por que está falando esse assunto é muito interessante, porque eu estou explicando a diferença entre comunicação verbal e comunicação não verbal. Não cola. Né? Se eu
Não pode ser teatro, mas o verbal e não verbal tem que estar junto. Tem que estar junto. E tem essa questão da empatia. To put yourself in someone else's shoes. Se colocar na posição do outro. Isso não é concordar, mas é tentar entender como é que o outro estaria sentindo. Bom, continuando, então, e aí vamos terminando, né? Tem, então, essas ideias, que o objetivo foi apresentar o modelo, que tem culturas diferentes, são muito diferentes, as pessoas são iguais, DNA, do ponto de vista DNA, claríssimo, né? Mas as culturas são diferentes, as opiniões ficam diferentes, os estilos ficam diferentes. Então, temos que tomar cuidado a isso. A cultura e o idioma afeta a forma que a gente faz as atitudes são geradas, e isso reforça a cultura. Quer dizer, o grupo social, ele fala um idioma e depois aquilo volta, diz, é assim que tem que ser. E aí você se acostuma a ter a chamada força do hábito, o poder do hábito, né? O hábito acaba sedimentando a cultura. Aprender o idioma não é algo assim, vou fazer um curso de idioma e vou estudar. Não. Você tem que sentir o idioma. É sistema tipo 1. O idioma tem que entrar no seu sistema tipo 1, fazer parte do sistema tipo 1, do seu inconsciente. Né? E diferenças culturais podem de diferenças de comunicação. Tá? E aí vem aquela coisa, aquele cara é estranho ou ele apenas tem um jeito estranho de se comunicar? Tá? Vamos tomar muito cuidado com esses julgamentos e a questão do pau, né? Daquela percepção, aceitação e utilização. Quando a gente vive num ambiente internacional e é exposto a uma cultura, a gente fica achando ser humano pega o avião e viaja facilmente, se desloca. Não. Mas pessoas, animais e até planta. Você pega uma planta que está na janela e põe dentro do interior de uma casa, a planta pode morrer. A planta ela não anda, mas se ela é transportada para outro local, ela simplesmente morre. Tem aquele local que a luz é boa, a umidade é boa. Ser humano é a mesma coisa. Tem seres humanos que estão num lugar, estão muito bem, vão para outro lugar, não dá nada bem. Jogador de futebol tem casos incríveis. Vai para um time, eu não quero citar nomes, mas assim, está me vindo um nome à cabeça de uma pessoa famosíssima, foi para a Itália, não se deu bem, foi para a Espanha, se deu bem. E no Brasil era um sucesso. Então, tem essa coisa do eu ficar me deslocando, não é tão simples assim. Né? E tem diferentes formas de viver, diferentes formas de pensar. Então, um desafio para cidadãos internacionais é achar sua turma, achar pessoas com quem você quer, né, ter contato. E aí tem uma questão interessante. Líderes famosos, né, ter essa coisa de teve uma exposição internacional. E várias religiões, sem entrar em grandes detalhes, né, mas tem essa ideia do você tem que ir a algum lugar. Né? Não, mas eu vou falar até de dois, né, para deixar bem claro que eu não estou querendo defender nenhuma ou outra religião. Mas tem a ideia do judeu ir a Israel e do árabe ir a Meca. Né? Falando de uma forma... Né? E o católico vai a Roma. e a Roma e vê o Papa. Né? Quer dizer, o que está por detrás disso é essa ideia de quando você tem uma international exposure, você entende melhor quem é você. Até pelo você dizer, poxa, eu estou sentindo falta disso, mas eu gosto daquilo. Né? E os grandes líderes tiveram essa exposição internacional. Então, gente, realmente, indo já para o fim, aí tem essa história, essa frase que eu acho maravilhosa do Gandhi, né? Vamos mudar o mundo. Tudo bem, mas vamos começar por nós mesmos. Então, eu dou aqui algumas sugestões. Viver em paz, né? Vamos trabalhar pela paz? Tudo bem, mas então viva primeiro em paz com você mesmo, com autoestima. E o que é isso? É ter um propósito de vida. Ele tem que ser simples, tem que ser claro. É um propósito de vida meu fazer esse tipo de apresentação. Esse trabalho, esse livro que eu escrevi, esses trabalhos que eu fiz,
são propósitos de vida. Aí você tem o seu propósito, você tem que, então, alocar, né? E eu estou vendo o César, né? Em finanças a gente diz asset allocation, né? Alocação de ativos, mas a gente também, pessoalmente, tem que alocar nosso tempo, que é um bem mais precioso, energia e as habilidades, para atingir os nossos propósitos. Tem a questão do hábito, né? De ter hábitos positivos, benéficos, inclusive hábito de dormir bem. E tem um livro maravilhoso, O Poder do Hábito, que não é grande, mas é muito importante ter hábitos, ter princípios, né? Ter princípios, o que a gente é, éticos, questões de ética, o que a gente quer da vida e as nossas prioridades. Depois, continuando, sempre aprender. E aí, se você aprendeu, compartilhe isso. Então, ensine. Mas não é só ensinar, é inove. Faça coisas novas. Aprendeu, ensinou, inove. E talvez agora, conversando com vocês, eu já estou me aproximando do fim, vai gerar novas ideias, né? E, para isso, temos que ser curiosos, fazer perguntas e humildes. Não sabe tudo, vamos perguntar. E ter essa vontade, aí a gente muda o mundo, né? Ajudar os outros a melhorarem seus sentimentos, suas atitudes e as suas vidas, tá? E eu acho que, nesse sentido, we are together for peace. Nós trabalhamos pela paz. Eu só deixo para terminar essa foto, tem mais 2 slides, tá? Que são livros que eu recomendo, né? O Poder do Hábito. Esse livro aqui é sensacional, The Biology of Belief, que tem uma tradução em português, mas a tradução em português é da primeira edição. Esse aqui é a edição mais recente. E, gente, eu peço desculpas pelo telefone. Mas o Biology of Belief, ele fala, inclusive, a nível da energia afetando as nossas células, né? A nível cerebral. É uma questão muito, muito séria como faz. Tem um outro livro que é muito bacana, que é sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu recomendo fortemente esse livro. É um livro muito bom de ser lido e é um livro clássico. Outro livro é Em Busca de um Sentido. O Viktor Frankl, ele ficou num campo de concentração e ele viu que a importância de se ter um propósito de vida é muito importante. E aí eu queria falar desse livro aqui, do lado, que até hoje ele é impresso, mas é algo que eu quero mostrar a vocês, porque é algo extremamente pessoal, Put Me in the Zoo. E tem uma prova aqui que é muito pessoal, que está aqui, minha mãe escreveu, que foi o primeiro livro que eu li sozinho. E o primeiro livro que eu li sozinho foi um livro em inglês, que é esse Put Me in the Zoo. E por que eu acho que esse livro Put Me in the Zoo é tão interessante a ponto de ter marcado a minha infância e minha vida? É a história desse bicho, né? Desse bicho, né? Que ele acredita, né? Tá vendo aqui? Aqui tá a pergunta que ele faz. Will you keep me in the zoo? I want to stay in here with you, né? E ele até fala, I would like to live this way. This is where I want to stay. Então, ele começa o livro dizendo que ele quer ir para o jardim zoológico, porque ele acha que lá é o local dele. E aí ele tem a experiência da rejeição, que é uma das coisas mais duras que a gente pode vivenciar. Então, aí ele encontra um pessoal, ele encontra um casal de crianças por aqui, né? E aí ele fica dizendo que, afinal de contas, que coisa, injustiça fazendo aquilo com ele. Ele queria... O propósito da vida é ele fazer parte do jardim zoológico, né? Bom, para resumir a história, ele mostra que ele faz isso, que ele faz aquilo, e aí a conclusão, eu estou dando um spoiler do livro, mas lá pelas tantas, no final, o garoto diz assim, não, você não deve estar no zoológico. You should not be in the zoo. E aí vem aqui
que ele explica, né? Com tudo que você pode fazer, porque ele falava todas as habilidades dele, qual é o lugar? The Circus. Então, gente, eu queria deixar essa mensagem. A gente fica procurando entrar, acha que um local adequado para nós é aquele, zoológico, mas talvez o legal seja ir para o circo. Eu falo isso para alguns estudantes, que dizem, pô, participei de um processo seletivo e a empresa não me quis. Puxa, lá é considerado um local maravilhoso para se trabalhar. Escuta, é porque não era para você. Não tente entrar no zoológico, que o negócio é do zoo. E eu quero deixar bem claro, essa mensagem me vem desde 5 anos de idade. E aí, tem esses 3 livros aqui embaixo que falam sobre essa questão de choques culturais, um livro Ilusões, que é uma questão mais ligada ao emocional, e o Make It Stick, que é um livro maravilhoso sobre ser professor. Tá? Eu tenho vários artigos publicados que podem ser encontrados, eu não vou entrar aqui em detalhes, já vários eu citei, e sobre ensino, ter esse vídeo no YouTube que eu recomendo, que é essa ideia do você ensinar, pesquisar e estudar. Né? Então, a gente aprende para ensinar, mas também para desenvolver e inovar. Tá? Muito obrigado. Eu acho que eu fiz em 1 hora, ou talvez até uns 2 ou 3 minutos a mais, né? Não, sem problema. Mas eu espero que a mensagem tenha sido dada e que tenha sido interessante. Obrigado. Não, você fez brilhante, Marcelo. Se você puder agora abrir a tela, por favor. Tá, então eu vou interromper o compartilhamento. Okay. Uhum. Eu queria até apontar para vocês uma das coisas que no desenho da logo da Together for Peace, se vocês observam, nós botamos o planeta com os gomos e não os países. E cada gomo representa uma riqueza, essas diferenças que nós temos. Marcelo, voltou a imagem, você tem que... Voltei de propósito, é isso que você está dizendo, os gomos, okay. Né? Sim, os gomos da Together, obrigada. Da Together for Peace, exatamente isso, a riqueza das pessoas, essas diferenças... Da diversidade, né? Diversidade, exatamente. E como postas um ao lado do outro, faz o globo terrestre, né? As pombas da união das mãos, a aproximação de unidos, together, a pomba da paz, né? Pomba representa também o pássaro liberdade, e englobando Together for Peace, que é uma forma de proteção. Temos esse planeta, temos que cuidar dele de todas as formas e saber conviver com harmonia, com respeito, né? Com honra, com dignidade. Eu acho que isso representa bem o conceito da Together for Peace. Mas eu tenho uma pergunta também para você, Marcelo. Eu percebo muitas vezes, quando as pessoas se expressam, o uso de forma errada quando elas querem falar certas coisas, seja emoção, seja alerta, elas não param para pensar o significado real daquelas palavras e a profundidade, né? Eu vejo muitas pessoas falam assim muito rápido, eu te amo, quando na realidade ele quer dizer, eu aceito você, eu aprecio você, mas temos uma amizade, não é aquele amor real, de amor profundo, né? Para falar eu te amo, entende? Fica muito shallow, muito superficial, né? Você concorda comigo que às vezes a pessoa não para pensar o que ela está realmente falando? Então, sua pergunta, e aí eu vou me permitir compartilhar um slide, que eu acho que é esse aqui, né? Uhum. Concordo integralmente, e aí eu queria explicar o que acontece. Quer dizer, essa coisa do sistema tipo 1 falando. Uhum. Quer dizer, e o sistema tipo 2 não foi capaz de dar uma
uma explicação melhor, né? Foi aquela coisa que saiu de forma, tá vendo? Blink, automático, fast, rápido, Sim. Sem esforço, sai. Quer dizer, você realmente você não sente. Quer dizer, você até sente, mas é uma coisa que saiu. Mas se você fosse realmente pensar, né, talvez você usasse outras palavras. E a gente até vê isso quando a gente fala idiomas estrangeiros, né? São as interjeições, né? Aquele ouch, né? Isso é tipicamente do inglês, né? Se eu disser, né? Sei lá, por exemplo, cai alguma coisa em cima da minha mão, em inglês eu daria ouch, né? Mas em inglês, o que é ouch em português? Não é nada, né? Mas, enfim, o meu ponto é as interjeições. Opa! Né? A gente tem assim umas. E a mesma coisa foi aquele meu quadro francês que gerou. Então, o que acontece é que várias vezes a gente age e naturalmente age pelo sistema tipo 1, que está lá dentro, e, na realidade, não fomos capazes de deixar o sistema tipo 2 dar aquele filtro. Respondi sua pergunta? Perfeito, perfeito. Eu sei que tem uma pergunta do Pedro. Pedro, por favor. Pedro, vamos lá, Pedro. Tudo bem, Marcelo? Eu gostei muito da apresentação. Achei muito interessante. Me senti em aula de novo. Se você puder retornar a imagem, por favor, Marcelo. Sim, claro. Mas você vê, Pedro, a gente não falou isso, né? Quando a gente esteve junto, né? A gente não falou, mas assim, quando você conhece a pessoa, você sabe como ela fala. Você deu alguns exemplos que você deu em aula também. Eu lembrei da gente falando isso do qual você falou, que tinha outro peso. Você falou quando a gente teve aula, eu lembrei desse exemplo. Ok. Me marcou muito. Mas eu poderia. Então, eu achei interessante essa divisão emotiva e racional, porque, eu não sei se você lembra, mas eu também gosto bastante de línguas. Eu tinha feito, por exemplo, o japonês. O Wagner, que está aqui na palestra, também é meu amigo, e é de família chinesa. A gente troca informação, a gente aprende junto, é bem interessante. Em questão de língua, eu acho, minha visão, você não acha que tem como ser uma coisa meio misturada? Porque, por exemplo, o emotivo, claro, você começa racional, que tem as regras, mas depois você vai para o emotivo, porque você gosta, você continua pesquisando. Mas tem momentos quando você não fala só a língua mãe, que eu acho que é racional, né? Você tem que meio que montar. No japonês eu sinto isso bastante, tem o uso de algumas coisas como ideogramas. Por mais que você goste, é muito racional. Será que não tem... Você está falando de línguas, não pode ser os dois? Ou é uma coisa ou outra no sistema? Tá. Não, sua pergunta é importantíssima e talvez eu tenha que explicar um pouquinho com mais cuidado. Está vendo uma expressão, né? Quem não tem cão, caça com gato. Quer dizer, quando você não domina um idioma, você vai estar falando um idioma meio que só refletindo de forma tipo sistema tipo 2, né? Uma vez, parece que eu estou fugindo do assunto, mas não estou, não. Mas eu assisti uma palestra de um alemão em inglês. O alemão estava falando em inglês. Digamos que é diferente o alemão do inglês, mas tem um jeitão parecido. Certamente não é que nem, por exemplo, chinês ou japonês, mas enfim. Ele falava um inglês que você via claramente que ele estava traduzindo da cabeça dele em alemão. Sim. Então, ele não estava com uma fluência que era uma fluência de quem tem aquilo dentro dele. E aí eu quero deixar claro isso, quer dizer, nós vamos, no primeiro momento que vai aprender um idioma, você vai ter que ser racional puro, né? De aprender as regras. Quer dizer, se eu for aprender, por exemplo, você citou o caso de chinês e japonês, né? O árabe,
né? Eu sou analfabeto em chinês, japonês e árabe. Eu não entendo nada. Eu não estou aqui dizendo que eu não gosto, não entendo. Então, eu vou ter que pegar um livro, sentar e racionalizar. Isso aqui corresponde em português ou em inglês, isso. E aí eu vou fazendo as associações. Mas aí é que está o ponto. Eu tenho 57 anos. Aos 57 anos, vai ser muito difícil. Eu não digo impossível, mas muito difícil eu internalizar, seja o árabe, o japonês ou o chinês, enfim, o russo, o grego, com outra forma de escrever, e que aquilo saia de mim com fluência. Então, assim, de repente eu posso dar aquele lado operacional. Por exemplo, supondo que eu vá para um lugar, eu queira ser gentil e dizer: bom dia, eu estou feliz de estar aqui. Aí eu peço para alguém dizer para mim como é que eu digo, como é que eu falo isso naquele lugar. Aí eu falo, repito, e as pessoas ficam: você gostou. E aí eu vou contar só uma história muito rápida. Minha mãe foi me visitar na Suíça, e a gente foi para a Alemanha. Aí eu tinha que fazer um determinado lugar, e eu disse assim: mãe, você fica aqui sentada nesse banco, depois eu volto. Aí e se alguém falar comigo? Eu disse: bom, se alguém falar comigo, responda o seguinte: leider spreche ich kein Deutsch. Lamentavelmente, eu não falo alemão. Aí eu fiz ela decorar a frase. Leider spreche ich kein Deutsch. Né? E eu fiz ela decorar. Gente, falar um idioma nessa hora é cantar. É igualzinho cantar. Aí ela falou bonitinho. Leider spreche ich kein Deutsch. Ficou bonito, ficou lindo. Pois bem, veio um senhor, falou, começou a falar com ela. Ela disse para ele: falou que lamentavelmente não falava, ela não falava alemão com aquela frase decorada. Mas claro que a senhora fala, né? E aí quis continuar com a conversa, entendeu? Não foi. Eu se tivesse... eu me lembro também uma vez que eu fui para a Polônia e éramos 4, né? E nós queríamos sempre tomar café em algum momento, e eu não sabia falar polonês, e meus outros 3 amigos também não. Aí a gente decorou, assim, Steri Kava, né? Steri é 4 e Kava é café. Eu não sei contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, eu não sei contar em português, mas eu sei que 4 é Steri, entendeu? Então você consegue ficar esse operacional, mas não é algo que que faria você ser capaz de uma comunicação, um diálogo, uma interação, um relacionamento. Entendeu? Quer dizer, essa palestra que eu acabei de dar, né, eu faria em inglês, em francês, em alemão, sem problemas, em espanhol também, mas em suíço alemão também, mas esquece, não daria para fazer em outro idioma. Só para terminar, eu estava uma vez num trem entre Roma e Bolonha, e eu não sei falar italiano, mas o italiano tem pontos a ver com o francês e o espanhol. Português. Português mesmo, mas francês, muito do francês. E aí eu já estava lá, o meu ouvido é bom, tem boa vontade, aquela coisa. Eu só sei que eu comecei a conversar com uma moça sobre, na época era o livro do Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, e ela falava italiano, e eu não falo italiano, ma capito um pouco, e eu não sei, foi uma coisa meia tentando falar umas palavras que eu sabia de italiano, mas, enfim, operacionalizei, mas daí a dizer que eu sei falar italiano. Me diga pelo menos uma coisa, o café veio, porque na Itália... O café vinha tanto que virou um hábito. E aí eu falei tanto essa palavra Steri Kava
que até hoje eu sei que é Esther e Cava. Então, se hoje Mas você deu sorte, porque se fosse na Itália, eles iam te perguntar se é café macchiato, se é com açúcar, se é assim, se é assado. Pronto, aí vocês iam ter Pois é. problemas. Né? Eu fico imaginando quando existe aquelas reuniões nas Nações Unidas, onde o mundo está presente, mesmo com as traduções simultâneas, a eficácia das traduções, se é perfeita, sabe, se não tem uma vírgula no lugar errado, que muda todo o contexto, né, da apresentação. Deve ser... Então, Mirelle, eu estou interrompendo você à la brasileiro, né? Para dizer que eu concordo integralmente com o que você huge challenges, huge. Huge challenges e principalmente por causa dessa história dos idiomas terem estruturas diferentes. Sim. E ter o sistema tipo 1, tipo 2. Quer dizer, sim, como língua-mãe. A pessoa está falando o sistema tipo 1, o tradutor, que deve ter o sistema tipo 1 daquele idioma, porque a verdade é uma só. Você, quando é tradutor, você tem que ter aquele idioma como língua materna. E há uma diferença 100%. Entre você traduzir e fazer a versão. Exatamente. Né? Quer dizer, você pegar do inglês para o português é diferente de pegar do português para o inglês. Né? Então, o meu ponto, onde eu quero chegar, que você tem total razão dessa questão de Nações Unidas e essas questões de tradução, é exatamente essa, que você realmente pode ter problemas de comunicação. Aí eu vou me permitir citar um exemplo de um livro que está no livro chamado Memórias de um Trader, do Eduardo Gianetti, falando sobre comércio exterior. Ele dizia que tinha um pessoal, numa das negociações de comércio exterior, que era assim, ele ia... E aí ia falar com... Eu não quero falar do país, tá? Mas a pessoa tinha um tradutor e ele sabia que ele estava falando com uma pessoa que entendia o inglês que ele estava dizendo. Mas ele queria que o tradutor traduzisse, mas aí tinha um detalhe. Para ele, inclusive, ter tempo para bolar uma resposta. Okay. Então, aí passou a ser uma estratégia. Eu estou tendo o meu tradutor, mas o que o tradutor vai dizer pouco importa. Eu entendo, eu podia estar conversando diretamente, mas eu estou tendo o meu tradutor como uma estratégia para ter tempo para eu formular uma resposta. Aí é que começam as questões. Né? Agora, o tradutor pode também não pescar determinadas sutilezas, né? Enfim, essa questão é muito séria, Mirelle, que você comentou. Não, com certeza, porque os assuntos que eles abordam são assuntos super importantes que podem atingir mudanças radicais, né, de ações, atitudes no planeta. Né? A gente tem a questão da mudança de clima, aí você tem os que estão a favor, os que ainda têm receios, enfim, questionamentos. Né? Então, para você chegar a um denominador que tenta agradar gregos e troianos, são huge challenges. Né? E a fala é tão importante, né? Convencer tanta gente que aquela sua ideia, sua sugestão, enfim, proposta é importante. Né? Eu queria saber se... César, não sei se você teria alguma pergunta, César. Aqui tudo... Só adorei a apresentação, achei super interessante, especialmente essa parte dos casamentos interculturais, né? Uma perspectiva bem interessante. Muito obrigado, Marcelo. O meu casamento foi intercultural, que eu nasci no Egito, mas de origem europeia, né, francesa, italiana, grega, espanhola, e meu marido era inglês, com origem alemão, francês
e irlandês. Então, a união disso tudo, mas a gente deu certo, deu certo. Pode falar, Marcelo. Não, pode dar certo, está aqui o texto, né? Eu estou compartilhando o texto, pega um QR Code, né? A gente usa isso, faz download, é um texto, e vê o filme Casamento Grego, Perfeito. que deixa isso bem claro. Enfim, minha esposa Ana, né, Aninha, ela é gaúcha, né? Ela é gaúcha, ela está assistindo, né? Então vamos lá. Quando eu voltei da Europa, conheci a Aninha, a gente está juntos há tantos anos, né? 27, né, Ana? Então é isso aí. Então meu ponto onde eu quero chegar é que não é casamento intercultural, mas o pessoal lá do sul, do Rio Grande do Sul, tem um jeitão europeu e Ana também tem ascendência portuguesa. Tem muita coisa que mate, né, meu anjo? Então, são questões que precisam ser compreendidas, né? Né? Quer dizer, compreendidas não, elas precisam ser sentidas. E aí, realmente, essa questão do sentir está muito ligado a você compartilhar um passado basicamente similar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, César. Sim, e até essa questão quais foram as suas vivências, né? Porque às vezes você sente de uma maneira que o outro, por toda a construção social e tudo que passou, todas as experiências, sente de uma maneira diferente, embora seja a mesma situação. E repito, tá? As pessoas são iguais, eu não quero deixar esse ponto muito claro. O ser humano é a mesma, né? Nós somos seres humanos, mas a nossa cultura muda. Né? Marcelo, eu queria muito te agradecer por essa brilhante apresentação e solicitar de você suas últimas considerações, que o tempo já está batendo. Por favor. Foi longo, né? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho bacana compartilhar. Eu entendo que essa apresentação vai ficar disponível no YouTube. Sim. Então, eu queria já deixar registrado que eu gostaria que as pessoas divulgassem, se acharem isso importante. Tá? Então, eu estou também... ela está sendo gravada e eu estou também autorizando, de uma certa maneira formal, né? Obrigada. A divulgação desse texto. Sinceramente, espero que seja útil, pelo menos foi com essa intenção que eu fiz. Então, eu quero agradecer a oportunidade. E eu, assim, pelo visto, ninguém fez nenhuma crítica no sentido de podia ter falado assim, podia ter falado assado, sugestões de melhoria. Então, eu queria deixar registrado que entre em contato comigo, né? Caso alguém tenha alguma ideia, alguma sugestão, alguma reclamação, se eu tenha usado eventualmente uma palavra infeliz ou pudesse ter explicado melhor, quer dizer, eu gostaria de deixar essa possibilidade para eventualmente interagir, né? Eu acho que foi ótimo, Marcelo, você realmente é brilhante no assunto. Eu te agradeço ter aceito o nosso convite e quero aproveitar para convidar todos vocês para a nossa próxima Happy Hour, a 36ª, no dia 11 de junho, às 17 horas, quando vamos ter a honra e o prazer de ter o professor José Luiz Niemeyer, que vai nos apresentar o cenário internacional atual, algumas mudanças com a peste. Vai ser ótimo. A gente vê você na semana que vem. Muito obrigada. Bye, bye. Até logo. Muito obrigado.